Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui de novo para fazer mais uma etapa da correção da nossa lista de exercícios, tá bom? Hoje é a terceira leva de exercícios e eles dizem respeito aos exercícios 2, 4, 7 e 14, tudo bem? Vamos começar então. Exercício de número 2. Descreva uma situação onde você já usou pelo menos uma etapa do método científico fora da escola, dizendo quais são as etapas que usou. Para algumas turmas, eu já dei esse exercício na forma de uma lição de casa, mas como não foi para todas, porque algumas turmas têm aula 2 vezes no dia, outras não, e aí fica uma lição de casa diferente, eu resolvi dar esse exercício na forma de exercício dessa lista, tá? E também para que vocês treinem mais uma vez, para que vocês consigam, agora que já avançamos mais no conteúdo, vocês consigam ter clareza de que o método científico ele não é uma coisa só usada em laboratório de ciências ou dentro da escola. Então, eu vou usar aqui uma questão banal do meu dia a dia como exemplo. Então, resposta. Em muitas situações, nós utilizamos o método sem nem perceber. Darei aqui um exemplo. Um dia, estava cuidando das minhas plantas quando percebi que um dos meus vasos, a planta estava com as folhas amareladas. Essa, no caso, é uma observação, primeira etapa do método. Me perguntei por que isso estava ocorrendo e se eu estava regando-a com frequência. Corrigindo. Por que isso estava ocorrendo se eu estava regando-a com frequência? Não deveria ter nenhum problema. Essa foi a segunda etapa, levantamento de perguntas. Pensei que poderia ser o excesso de sol ou então a falta de adubação correta. Terceira etapa, levantamento de hipóteses. Retirei a minha planta do sol e aguardei alguns dias. As folhas continuaram amareladas, então coloquei ela de volta no sol e coloquei adubo na planta. Após poucos dias, as folhas voltaram a ser verdes. Nesse caso, foram 2 etapas juntas. Tanto fiz o experimento, quanto analisei os resultados que meus experimentos obtiveram. Então, coloquei essas 2 etapas juntas. Vocês podem fazer isso também com outras etapas. Então, levantamento de perguntas já direto com hipóteses, como for melhor para vocês, tá bom? Concluí, então, que o problema daquela planta era a falta de adubação. Conclusão. Agora, vou procurar adubá-la de tempos em tempos. Neste caso, até então, eu não havia contado esse meu experimento para ninguém. Então, não coloquei a etapa da divulgação. Poderia ter colocado a divulgação como o que eu estou fazendo agora para vocês, tá? Então, vocês não precisam divulgar para ninguém, vocês não precisam concluir o método completo, tá? Então, coloquei assim para vocês entenderem que não precisa ser o método completo e para vocês entenderem também que isso pode estar fora da sala de aula, não precisa estar nem na escola, nem no laboratório, nem dentro da sala de aula. Tá bom? Então, caso tenham dúvidas, caso tenham dificuldade em fazer, é normal nessa primeira etapa, porque é uma novidade para vocês. Mas vão treinando, vão desenvolvendo aí a criatividade que isso vai sair, tá bom? Fiquem tranquilos. Aí vem o exercício de número 4, enunciado dele. Existe atualmente um tipo de lápis ecológico. A descrição do produto é a seguinte, entre aspas. Lápis semente. É um produto desenvolvido de maneira artesanal e sustentável. Ao terminar de usar o lápis, você deve enterrá-lo para que as sementes que estão em sua ponta traseira germinem e possam virar uma linda flor ou árvore. Sementes disponíveis: manjericão, rúcula, gipsofila flor, não sei o que é, embaúba e figueira branca. Fecha aspas. Isso, pessoal, são lápis que existem. Eu tenho um que quando a gente passar esse momento aí de que nós tenhamos que estar reclusos nas nossas casas, quando nós voltarmos para a escola, eu levo para vocês vão ver, a pontinha dele tem umas sementinhas, é muito bonitinho, tá? Então, continuando aqui o exercício. Uma pessoa viu a descrição desse lápis e ficou se perguntando se ele pode ou não ser considerado um ser vivo. Com base nas características dos seres vivos, o lápis todo pode ser considerado um ser vivo ou somente a parte que contém a semente? Justifique. Então, essa é uma discussão, né, só para a gente aplicar as características dos seres vivos. A resposta ficou então.
Com base nas características dos seres vivos, somente a parte que contém a semente pode ser considerada um ser vivo. Isso porque, mesmo que o lápis seja feito de uma matéria-prima que um dia foi um ser vivo, que no caso é a madeira, que é parte de um vegetal, ele não possui mais as características que definem vida. Já a semente, sim. Já discutimos isso em sala. Portanto, somente ela, a semente, pode ser considerada um ser vivo, tá bom? Essa é a questão de número 4, vamos para a próxima. Exercício de número 7. Esse é extenso, tá? Ele tem 6 alternativas, né? 6 itens para responder, então a correção vai demorar um pouco, mas nada muito complexo. Então, 7. Observe a teia alimentar e retire dela as informações necessárias para responder as questões a seguir. Então, aqui está a teia, não vou me aprofundar nela, porque a gente vai depois voltar nela para aplicar as respostas, tá? Então, exercício A, do número 7. Analise a teia alimentar acima e retire dela 5 cadeias alimentares. Esse exercício eu fiz parecido com o exercício do livro que vocês fizeram e apresentaram dificuldade na hora de fazer. Então, por isso que eu resolvi voltar a fazer para que vocês não tenham mais dificuldades, tá? Então, eu selecionei 5 aqui aleatoriamente, vocês podem selecionar outras 5. Uma dica é que vocês façam no computador de vocês ou a lápis, rabisquem em cima da teia, escrevam a teia e rabisquem em cima para que fique mais fácil de visualizar. Eu escolhi fazer da seguinte maneira. Eu fiz traços coloridos, cada um representando uma teia, tá? Então, o primeiro. Aqui, sempre partindo do produtor, então esse produtor, plantas terrestres e de pântanos, plantas de pântanos, servem de alimento para o gafanhoto, que seguindo essa minha linha serve de alimento direto para o rato, e o rato, por sua vez, serve de alimento para gaviões, tá? Essa é uma que eu fiz aqui. No outro slide, pode ser que eu tenha escrito outra, tá? Eu só fiz assim para ficar mais fácil de visualizar. Outra cadeia, em amarelo agora. Plantas terrestres e de pântanos servem de alimento para camundongos, que por sua vez servem de alimento direto aos gaviões, segunda cadeia alimentar. Terceira cadeia, aqui numa cor alaranjado, marrom, não sei que cor é essa, mas enfim, já está aparecendo aí para vocês. Plantas marinhas e algas servem de alimentos para moluscos marinhos, que por sua vez servem de alimento para patos. A seta parece que é as aves costeiras, mas não é, foi direto para o pato, é só a curva que ficou meio estranha. E os patos, por sua vez, servem de alimentos para os gaviões, tá? Quarta cadeia alimentar. Essa é mais simples. Plantas marinhas e algas servem de alimentos para peixes, que por sua vez servem de alimento para a garça. Tudo bem? Essa está em verde. E por último, em azul claro, plantas marinhas e algas servem de alimentos para moluscos marinhos, que por sua vez servem de alimentos para os peixes, que por sua vez servem de alimentos para as aves costeiras, que por último servem de alimentos para os gaviões. Isso já ajuda a gente a responder a letra F, que é o desafio. Então, se você quiser, pausa, porque eu estou mostrando que o molusco marinho é o C1, peixe é o C2, aves costeiras é o C3 e o gavião é o C4, que é um papel máximo que ele pode ter nessa teia, tá? Só para adiantar aí o assunto. Então, essas são as 5 representações que eu escolhi. Você pode ter outras, tem várias, essa teia é bem complexa, tem várias opções aí. Qualquer 5 que sigam essa sequência lógica de produtor, C1, C2, C3, C4, ou produtor, C1, C2, enfim, qualquer uma delas está valendo, tudo bem? Então, vamos às respostas. Então, a letra A eu já falei para vocês, né? Já tá aqui tem algumas opções, lá tinham outras, vocês podem ter a de vocês, tá? Então, não vou ficar lendo o que eu já escrevi. Qualquer dúvida, vocês pausam o vídeo, conferem se tá que nem vocês fizeram, se não tiver, não tem problema, desde que comece sempre pelo produtor, tenha depois consumidor primário, depois consumidor secundário, tá? E aí vem a letra B. A letra B pergunta: essa teia alimentar está completa? Justifique. A resposta é não. Ela não está completa, pois estão faltando os decompositores, que no caso são os fungos e as bactérias, tá? Letra C. Escreva o nome dos produtores dessa teia.
Os produtores são plantas marinhas, algas, plantas terrestres e de pântanos. Então tem 4 produtores, pessoal, prestem atenção. Eles vão estar separados em 2 imagens, mas cada imagem tem 2 nomes, tá? Então são 4 produtores e o nome deles está aqui. Depois também, se quiser, pausa, com calma, por aí vai. Tudo bem? Letra D. Escreva o nome dos consumidores primários presentes nessa teia. Resposta: os consumidores primários são gafanhoto, camundongo, ratos, patos, tico-tico, aves costeiras, peixes 1, que tem 2 peixes, não sei se vocês separaram, peixes 1 e peixes 2, e por último, molusco marinho, tá? São muitos. O que vocês têm que fazer para responder essa questão? Vocês têm que acompanhar a seta que sai do produtor e ver até onde ela vai e colocar o nome de absolutamente todo mundo que aparece, sendo esse indivíduo herbívoro ou onívoro, tá bom? E aí são esses aí que aparecem. Aí vem a letra E. Escreva o nome dos seres onívoros presentes nessa teia. Essa eu vou fazer um novo slide para que vocês entendam, porque tá difícil de visualizar. Mas a resposta fica ratos, patos, aves costeiras e tico-tico. Vou mostrar para vocês na imagem. Então, aqui nessa tela, eu copiei a figura e destaquei possíveis seres onívoros. Então, o primeiro é o pato. Circulei aqui nessa cor meio roxa, meio rosa, não sei, para mostrar que ele se alimenta das plantas terrestres e pântanos, mas também se alimenta do gafanhoto. Isso ele torna ele um animal onívoro, tá? O próximo é o rato. O rato, esse círculo verde, mostra que ele também se alimenta de plantas terrestres e de pântanos e também se alimenta do gafanhoto. Então, se alimenta de um animal e de um vegetal, é um onívoro. O terceiro animal é o tico-tico, se alimenta de várias opções, sendo que uma delas são as plantas terrestres e pântanos, gafanhotos e também se alimenta de moluscos marinhos, tá? E, por último, as aves costeiras, que se alimentam das plantas marinhas e algas, de moluscos marinhos e também dos peixes 2. O gavião, apesar de ser um predador de topo, de se alimentar de quase todo mundo, ele não se alimenta dos vegetais, então ele não pode ser incluído. Outros animais também não, vocês têm que ver sempre. Se alimenta de um vegetal e de um animal para concluir que eles são onívoros, tá bom? E aí, essa é a questão da letra E. E a questão da letra F eu já falei, mas eu vou explicar de novo aqui. Se a gente for fazendo todos os caminhos possíveis, o gavião, ele só consegue ser consumidor de 4ª ordem, tá? Ele não consegue ser consumidor de 5ª ordem, nem de 3ª ele consegue várias vezes, mas eu perguntei qual é o máximo. Então, o máximo ele é um C4, consumidor de 4ª ordem. Aí vem a questão de número 14. É correto afirmar que as plantas realizam fotossíntese de dia para acumular glicose e respirar de noite? Explique. Então, a resposta: não é correto afirmar isso. As plantas realizam fotossíntese somente enquanto há luz solar, ou seja, durante o dia, mas realizam respiração o tempo todo, de dia e de noite. Então, quando falam que a planta faz fotossíntese de dia e respira de noite, está errado, porque ela não respira só de noite, ela respira de dia e de noite. Esse é o erro dessa afirmação, tá bom? Então, a gente termina assim a nossa lista, nossa outra lista, e mais pra frente eu vou soltando a correção das questões que faltam, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vão anotando que mais pra frente a gente vai fazer um canal de dúvidas, ou se não, quando acabar esse período nosso de isolamento e a gente voltar pra escola, eu também retomo as questões principais com vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.